Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com vocês a prova de matemática do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma prova que foi realizada em 2015 para o cargo de escrevente técnico judiciário. Essa prova foi organizada pela VUNESP e eu estou disponibilizando aqui no canal porque os inscritos aqui do canal pediram para eu resolver essa prova. Então, essa é uma sugestão que eu já deixo aqui de antemão. Se você quer que eu disponibilize a resolução de alguma prova aqui no canal, pode deixar essa sugestão nos comentários desse vídeo, que as provas que forem, ou de qualquer outro vídeo daqui do canal, as provas que forem mais pedidas eu vou tentar disponibilizar para vocês, certinho? Antes de começar a resolver as 10 questões dessa prova, vou deixar aquele recado de sempre. Se você curtir as explicações deste vídeo, das questões, deixa aquele joinha, por favor, no vídeo aqui embaixo e compartilhe o vídeo. Coloca o link do canal nas suas redes sociais, ou então manda o vídeo para alguém que você sabe que está estudando para esse concurso, beleza? Compartilha para ajudar o canal a crescer. Aqui no canal tem disponível todas as questões de matemática dos Enems dos últimos anos e tem questões de matemática de vários concursos públicos também. Então, dá uma passeada no canal para você conhecer e, por favor, divulga para aquela pessoa que você quer ajudar a passar num concurso, beleza? E se você ainda não tiver se inscrito aqui no canal, só clicar nessa carinha que está aqui do lado. E aí você vai dar aquela força se inscrevendo e você pode optar ou não em receber uma notificação toda vez que eu publicar um novo vídeo, beleza? No mais, se você tiver dúvidas em relação a qualquer uma das questões que eu vou resolver com você, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu tento te ajudar, certinho? Vamos lá então, essa primeira questão era uma questão de porcentagem que dizia: um determinado recipiente com 40% da sua capacidade total preenchida com água tem massa de 428 gramas. Quando a água preenche 75% de sua capacidade total, passa a ter massa de 610 gramas. A massa desse recipiente, quando totalmente vazio, é igual em gramas a quanto? Bom, o problema é saber qual é a massa do recipiente. Se ele quer saber qual é a massa do recipiente, a gente vai chamar a massa do recipiente de x, beleza? E o problema nos deu informações de porcentagem em relação ao volume do recipiente, né? Quando ele fala que 40% da capacidade total está preenchida com água, isso indica que 40% do volume do recipiente está preenchido com água. A gente sabe qual é o volume desse recipiente? Não. Então, a gente vai chamar o volume de V. Uma informação que você deveria levar em consideração na resolução desse problema era que, no caso da água, a densidade dela é 1. Né? Lembra disso? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Esse volume que está dividindo, eu posso passar para o lado de cá, ele vai passar multiplicando. Então, a massa vai ser igual a densidade vezes o volume, certo? Como a densidade da água é 1, vou substituir esse D por 1, eu vou ficar com massa é igual a volume. Essa informação é super importante, você não precisava fazer isso aqui na hora da prova, você precisava só ter isso em mente, né? Mas essa informação é muito importante porque quando eu somar a massa do recipiente com o volume de água que está lá dentro do recipiente, a resposta que eu vou obter vai ser em gramas, vai ser uma unidade de massa. Por quê? Porque no caso da água, a massa é igual ao volume. Entendeu? Aí, agora a gente pode começar a trabalhar com as informações do problema. Ele fala que 40, na primeira condição, quando 40% do volume do recipiente está preenchido com água, a massa total é de 428. E quando 75% do volume está preenchido, do recipiente está preenchido, a massa total é 610. Vamos transformar isso em uma expressão. Então, a massa, na primeira condição, a massa do recipiente, x, mais o volume de água que tem lá dentro, 0,4 vezes V, ou seja, 40% do volume. Então, a massa do recipiente mais
o volume de água, a massa de água, 0,4 vezes V, é igual a 428. O mesmo raciocínio eu aplico aqui na segunda condição. X mais 0,75 vezes V é igual a 610. De onde eu tirei esse 0,4 e esse 0,75 vezes V? Dessa porcentagem aqui. Quando o problema fala 40% da capacidade total está preenchida com água, ele me indica que 40% do volume tem água, certo? O que é 40% de alguma coisa? É 40% vezes alguma coisa. 40% nada mais é que 40 dividido por 100. 40%. Concorda? Então, 40% de V é 40 dividido por 100 vezes V. 40 dividido por 100 é 0,4. Beleza? 0,4 vezes V. Mesma coisa para 75. 75% de V é 75 dividido por 100 vezes V. Isso dá 0,75 V. Se eu tenho duas expressões, eu posso resolver isso aqui usando um sistema, ou posso resolver de outra forma. Você vai resolver da forma que você achar mais fácil. Aqui no vídeo eu vou dar uma sugestão de como resolver. Como a gente quer saber qual é a massa do recipiente, ou seja, qual é o valor de x, eu vou, nessas duas expressões, isolar o V de um lado e colocar o x do outro lado, porque aí eu posso igualar os dois V's e aí achar o valor de x, beleza? Então, vamos fazer isso. Nessa primeira expressão, eu vou pegar esse x que está negativo, vou passar para o lado que está positivo, desculpa, ele vai passar para o lado de cá, negativo. Então, vou ter 0,4V é igual a 428 menos x, concorda? Só passei o x para o outro lado. Esse 0,4 que está multiplicando V, eu vou passar ele para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter V igual a 428 menos x dividido por 0,4. A mesma coisa eu vou fazer na expressão de baixo. Então, eu vou pegar o x que está positivo, passar para o lado de cá, ele vai passar negativo. Vou pegar o 0,75 que está multiplicando V, vou passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, note que eu tenho V igual a isso aqui, V igual a isso aqui. Se V é uma coisa só, V é o volume, eu posso igualar essa expressão com essa expressão. Concorda? Por quê? Porque V é igual a V. Então, eu vou ter 428 menos x dividido por 0,4 é igual a 610 menos x dividido por 0,75. Se eu tenho fração dos dois lados, o que eu posso fazer? Posso multiplicar cruzado. É a mesma coisa que tirar o MMC aqui, tá? Para eliminar o denominador. Então, eu vou ter 0,4 vezes 610 menos x é igual a 0,75 vezes 428 menos x. Eu tenho que multiplicar esse 0,4 por tudo que está aqui dentro do parênteses, e o 0,75 também. Então, vamos fazer isso. 0,4 vezes 610 dá 244, menos 0,4 vezes x dá 0,4x. Isso é igual a 0,75 vezes 428, o que dá 321, menos 0,75x. Pego esse 0,75 que está negativo, 0,75x, ele vai passar para o lado de cá da igualdade, ele vai passar positivo, concorda? E esse 244 que está positivo, ele vai passar para o lado de cá negativo. Então, vou ficar com 0,75x menos 0,4x. Tudo que tem x está de um lado. 0,75 menos 0,4 dá 0,35. 0,35x igual 321 menos 244 dá 77. Pego esse 0,35 que está multiplicando x, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, vou ter x igual a 77 dividido por 0,35. Isso dá 220. Se você tiver dificuldade em resolver essa divisão com a vírgula aqui, pode deixar aqui nos comentários, né, que você tem dificuldade, que eu te ajudo a entender como resolve, beleza? Não vou fazer aqui no vídeo, para o vídeo não ficar tão longo, beleza? Então, a massa do recipiente X é igual a 220 gramas. Essa era a resposta da questão, a letra C. Entendeu?
Se não entendeu, tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Combinado? Vamos passar agora para a segunda questão. Para a montagem de molduras, 3 barras de alumínio deverão ser cortadas em pedaços de comprimento igual, sendo este o maior possível, de modo que não reste nenhum pedaço nas barras. Se as barras medem 1,5 metros, 2,4 metros e 3 metros, então o número máximo de molduras quadradas que podem ser montadas com os pedaços obtidos é qual, né? Bom, uma das principais informações desse problema está nessa parte aqui, ó. As barras têm que ser cortadas em pedaços de comprimento igual, sendo este pedaço o maior possível. Então, quando eu tenho num problema essas duas expressões juntas, muito provavelmente a gente vai estar procurando o maior divisor comum. Concorda? Se ele quer que divida as barras em pedaços iguais, ou seja, em pedaços comuns, e sendo este pedaço o maior possível, a gente quer o maior divisor comum, certo? É o MDC. Nesse caso, é o MDC, máximo divisor comum, entre 1,5, 2,4 e 3 metros. Como para calcular o MDC a gente precisa fatorar em fatores primos, a gente vai... e o primeiro fator primo, né, os fatores primos naturais, né, os números primos naturais, o primeiro deles é o 2, a gente vai tirar essas vírgulas decimais aqui. Então, vou passar de metros para decímetros, né? Então, na escala metro, decímetro, centímetro, como que eu faço para transformar metro em decímetro? Basta eu andar com a vírgula uma casa para a direita. 1,5 metros é igual a 15 decímetros, beleza? 2,4 é 24, 3 é 30 decímetros. Estou tirando a vírgula para quê? Para poder fatorar, beleza? A gente vai fatorar para calcular o MDC. Então, vamos fatorar primeiro aqui o 15. O 15 é um número ímpar, então não é divisível por 2, não é? Mas a soma dos algarismos, né? 1 mais 5 dá 6. 6 é um número divisível por 3. Todo número cuja soma dos algarismos é divisível por 3, é divisível por 3, entendeu? Você vai somar os algarismos, se a soma der um número divisível por 3, o número vai ser divisível por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vai ser divisível por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, a fatoração do 15 é 3 vezes 5. Agora é o 24. 24 é par, então é divisível por 2. 24 por 2 dá 12. 12 também é par. 12 dividido por 2 dá 6. 6 é par. 6 dividido por 2 dá 3. 3 é divisível por 3. Isso dá 1. Então, fatoração do 24 é 2 ao cubo vezes 3. Já a fatoração do 30, aqui, 30 é par, é divisível por 2. 30 por 2 dá 15. 15 é divisível por 3. 15 por 3 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, fatoração do 30, 2 vezes 3 vezes 5. Se eu tenho todos fatorados, agora eu preciso calcular o máximo divisor comum. Lembra a gente pegar aqui, ó, nesse aqui tem o 3 e o 5. Vamos ver se todos os outros têm o 3 e o 5, né? Então, o 3, esse aqui tem 3, esse aqui tem 3. Beleza, então o 3 é um fator comum que eu vou considerar para calcular o MDC. 5, esse não tem 5, logo não vou considerar o 5, beleza? 2, o 2 tem aqui, mas não tem aqui. Então, o 2 não é um fator comum aos 3 números. Então, o único fator comum é o 3, logo o máximo divisor comum vai ser 3, entendeu? Para calcular o MDC, você vai pegar apenas os fatores comuns com o menor expoente. Aí, então, ele vai dividir essas barras de alumínio em pedaços de 3 decímetros, que é a mesma coisa que 0,3 metros, e vai construir molduras quadradas. Então, se a moldura é quadrada, cada um dos lados da moldura vai ter 3 decímetros, não é isso? Dessa forma, cada moldura vai gastar, então, 1, 2, 3, 4 pedaços de 3 decímetros, concorda? Entendeu?
Cada moldura vai gastar 4 pedaços de barra de alumínio de 3 decímetros. Quantos pedaços essa pessoa tem no total? A primeira barra tinha 15 decímetros. 15 dividido pelos 3 decímetros que vai ter cada pedaço, né? 15 dividido por 3 dá 5 pedaços. 24 dividido por 3 dá 8 pedaços. 30 dividido por 3 dá 10 pedaços. Então, se a gente somar todos os pedaços que foram obtidos das 3 barras de alumínio, a gente vai chegar num total, 5 mais 8 mais 10, um total de 23 pedaços de barras de alumínio. Se em cada moldura eu gasto 4 pedaços, quantas molduras inteiras eu vou conseguir fazer? Vou conseguir fazer 23 pedaços dividido por cada 4 pedaços que eu gasto para uma moldura, né? 23 dividido por 4 dá 5 e sobram 3, né? 5 vezes 4, 20, 20 mais 3, 23. Então, vai ser possível fazer 5 molduras inteiras e vão sobrar 3 pedaços de barra de alumínio, ok? Então, essa era a resposta da questão, não é? 5 é a letra E, ok? Talvez você possa ficar com dúvida quando ele fala aqui, de modo que não reste nenhum pedaço nas barras. Não vai sobrar nenhum pedaço quando ele dividir essas barras de 3 em 3 decímetros, tá? Não vai sobrar nenhum pedaço de barra lá, ok? Era isso que ele queria dizer. Vai sobrar as barrinhas de 3 decímetros, ok? Vão sobrar 3 barrinhas que não dá para ele construir uma sexta moldura, certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Para essa questão, eu vou deixar na descrição do vídeo, talvez apareça aqui em cima, eu não sei se eu vou conseguir fazer aparecer aqui em cima, mas na descrição do vídeo com certeza vai ter aqui embaixo, é só você clicar em mostrar mais, outra questão ou outras questões envolvendo máximo divisor comum. Para quê? Para você treinar, ok? A gente só consegue pegar esses raciocínios das questões e fazer de uma forma mais rápida e automática praticando, treinando, fazendo várias vezes. Então, vou deixar o link de outras questões envolvendo o MDC e para as outras questões aqui também, conteúdos relacionados, para você treinar esse tipo de raciocínio, certinho? Vamos para a terceira questão. Para fazer 200 unidades do produto P, uma empresa utilizou 3/4 do estoque inicial do insumo Q. Para fazer mais 300 unidades do produto P, vai utilizar a quantidade que restou do insumo Q e comprar a quantidade adicional necessária para a produção das 300 unidades, de modo que o estoque do insumo Q seja zerado após a produção desse lote. Nessas condições, deverá ser comprada do insumo Q uma quantidade que corresponde do estoque inicial E a quanto? Bom, então, informações que o problema nos deu. A gente tem produtos P, tem um estoque E e ele vai precisar comprar uma quantidade X do insumo Q para completar o estoque para chegar na produção que ele quer, ok? O problema fala que para fazer 200 unidades de P, ou seja, 200 P, a empresa vai gastar 3/4 do estoque E. Então, vamos traduzir isso numa expressão. 200 unidades de P, ou seja, 200 vezes P, vai gastar, ou seja, vai ser igual a 3/4 do estoque E, 3/4 de E. Assim, 200 vezes P é igual a 3/4 vezes E. Beleza? Para fazer 300 unidades de P, então para ter 300 P, a empresa vai utilizar a quantidade que restou do insumo Q e comprar uma quantidade adicional, a quantidade que restou, né, do estoque, né? O estoque tinha o insumo Q no estoque, ele gastou 3/4 do estoque. Então, sobrou quanto do estoque? A sobra do estoque é a quantidade inicial do estoque menos o tanto que ele gastou. Ele não gastou para fazer os 200 anteriores 3/4 de E, então eu vou subtrair da quantidade inicial do estoque 3/4 de E, entendeu? Ele tinha E, o estoque total, e gastou 3/4 de E quando ele fez os 200 primeiros produtos.
Para resolver isso aqui, eu tiro o MMC entre 4 e 1, vai dar 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes E, 4E. Menos 4 dividido por 4 dá 1, vezes 3E, 3E. 4E menos 3E dá 1E dividido por 4. Então, ele ainda tem 1/4 do estoque. Para fazer os 300 produtos, ele vai utilizar a quantidade que restou de insumo Q, ou seja, 1/4 do estoque, e comprar a quantidade adicional necessária, comprar X, entendeu? Então, para fazer 300P, 300 produtos, ele vai utilizar o que restou do estoque, 1/4 vezes o estoque, mais a quantidade que ele vai comprar. Beleza? O que a gente tem que achar? A gente tem que achar este X aqui. Para fazer isso, é a mesma condição lá do primeiro problema. Isso você poderia resolver fazendo um sistema, né? Nesse caso, eu vou isolar o P nessa condição de cima para substituir esse P aqui embaixo. Por quê? Porque ele quer a resposta em função de E. O X vai ter que ser igual a alguma coisa vezes o E, porque ele fala que é uma quantidade que corresponde do estoque inicial E. Então, nessa equação de cima, vou isolar o P. Como é que eu vou isolar o P? Eu tenho aqui 200 vezes P. Vou pegar esse 200 que está multiplicando o P, ele vai passar para o lado da igualdade. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo, passa no denominador. Beleza? Então, vou ter P igual a 3E dividido pelo 200 vezes o 4 aqui, tá? Então, pego esse 200, passo para o lado de cá e vai passar 200 vezes 4, ok? Então, se eu sei o valor de P, eu posso substituir o P nesta equação aqui de baixo. Então, onde tem P, eu vou colocar 3E dividido por 200 vezes 4. Então, eu vou ter 300 vezes 3E dividido por 200 vezes 4 é igual a 1E dividido por 4 mais X, certinho? Agora, a gente pode, então, cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Eu vou ter 3 vezes 3E dividido por 2 vezes 4, 8. Isso é igual a 1E dividido por 4 mais X. Tirando o MMC aqui entre 8 e 4, o MMC entre 8 e 4 dá 8, certo? Então, eu vou ter 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9E é igual a 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 1 é 2 vezes 1, 2E. Mais 8 dividido por 1 dá 8 vezes x, 8x. Se eu tirei o mínimo dos dois lados da igualdade, eu posso cortar esse 8, concorda? Então, corto esse 8, elimino o denominador. Agora, eu vou trabalhar só com o numerador. Então, eu vou pegar esse 2E que está positivo, vou passar para o lado de cá e vai passar negativo. Então, eu vou ter 9E menos 2E é igual a 8x. 9E menos 2E dá 7E. Como eu quero saber qual é o valor de x, não é? Em função de E, eu vou pegar esse 8 que está multiplicando x, passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo x. Então, eu vou ter 7/8 vezes E é igual a x. Dessa forma, eu vou precisar comprar 7/8 do estoque inicial. 7/8 do estoque inicial. Essa era a resposta da questão, a letra E. Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixe as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Mas como na primeira questão, como eu disse lá, você poderia resolver essa questão usando um sistema, beleza? Só lembrar que você precisava achar o x em função de E, tá bom? Você tem que resolver da forma que você achar mais fácil. Eu faço essa substituição, né, aqui, porque é a forma que eu acho mais fácil. Combinado? Vamos passar para a próxima questão. Vamos lá. Em um laboratório, há 40 frascos contendo amostras de drogas distintas. Esses frascos estão numerados de 1 a 40, sendo que os frascos de numeração par estão posicionados na prateleira Q e os frascos de numeração ímpar estão posicionados na prateleira R. Sabes que o volume em centímetros cúbicos de cada amostra é igual à soma dos algarismos do número de cada frasco. Nessas condições,
É correto afirmar que a quantidade de frascos cujas amostras têm mais de 8 centímetros cúbicos é igual a quanto? Bom, talvez essa seja uma das questões mais fáceis dessa prova, né? Apesar do enunciado ser relativamente grande. Se tem 40 frascos, eles estão numerados de 1 a 40, quer saber quantos são pares e quantos são ímpares, cuja soma dos algarismos é maior que 8, né? Quais frascos terão mais de 8 centímetros cúbicos? São aqueles frascos cuja soma dos algarismos é maior que 8. Dos frascos de 1 a 10, de 1 a 9, né? O único que vai ter mais de 8 centímetros cúbicos é o frasco número 9. Por quê? 0 mais 9 dá 9. 9 é maior que 8. O frasco 8 tem mais que 8 centímetros cúbicos? Não. 0 mais 8 dá 8. 8 é igual a 8. Logo, 8 não é maior, né? O frasco 8 não é maior que 8 centímetros cúbicos. Então, dos frascos de 1 a 9, só um frasco vai ter mais que 8 centímetros cúbicos. Dos frascos de 10 a 19, aqueles que vão ter mais de 8 centímetros cúbicos são os frascos 18 e 19. Por quê? A soma dos algarismos é maior que 8, certo? Então, 8 mais 1 dá 9, 9 é maior que 8, 9 mais 1 dá 10, 10 é maior que 8. O frasco 17 é maior que 8? Não, 1 mais 7 dá 8, 8 é igual a 8. Dos frascos de 20 a 29, o mesmo raciocínio. Eu vou ter o 27, cuja soma dá 9, o 28, cuja soma dá 10, e o 29, cuja soma dá 11. São todos maiores que 8. Já dos frascos que vão de 30 até 39, aqueles cuja soma dos algarismos é maior que 8, são o 36, cuja soma é 9, o 37, cuja soma é 10, o 38, cuja soma é 11, e o 39, cuja soma é 12. Então, a gente vai ter em vermelho 1, 2, 3, 4, 5, 6 frascos ímpares, com mais de 8, e 1, 2, 3, 4 frascos pares. Então, vou ter 4 frascos da prateleira Q e 6 frascos da prateleira R, não é? Essa era a resposta da questão. A quantidade de frascos cujas amostras têm mais que 8 centímetros cúbicos é maior na prateleira R do que na prateleira Q. Por quê? Na prateleira R, que tem os frascos ímpares, tem 6 frascos, enquanto na prateleira Q tem só 4 frascos. Beleza? Apesar de eu ter falado que essa questão é uma das mais tranquilas dessa prova, se você tiver tido dúvidas, pode deixar suas dúvidas nos comentários aqui embaixo. Combinado? Vamos para mais uma questão. Em um jardim, um canteiro de flores formado por 3 retângulos congruentes, então esse retângulo e esse retângulo são iguais, foi dividido em 5 regiões pelo segmento AB, esse segmento aqui, conforme mostra a figura. Se o segmento AB mede 20 metros, daqui até aqui vale 20, então a área total desse canteiro em metros quadrados é igual a quanto? Bom, a gente tem que esse segmento aqui, né, esse lado desse retângulo vale 6. Se esse lado vale 6, este lado aqui também vale 6. E este lado aqui também vale 6, concorda? Porque todos os retângulos são iguais, são idênticos, são congruentes. Esse lado aqui também vale 6, beleza? E aí, você tinha que notar que você tinha aqui um triângulo retângulo. E o problema falou que esse segmento AB vale 20 metros, certinho? Se você sabe que este triângulo retângulo, por que ele é retângulo? Porque esse ângulo aqui, se isso aqui é um retângulo, esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Você sabe que a hipotenusa vale 20 e um dos catetos vale 6 mais 6, 6 mais 6 dá 12, né? Você consegue calcular este outro cateto usando o teorema de Pitágoras, né? Vou chamar esse cateto aqui de x, vamos calcular. O quadrado da hipotenusa, 20 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, x ao quadrado mais 12 ao quadrado, 6 mais 6 é 12. 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400.
12 ao quadrado, 144. 144 que está positivo, já passei para o lado de cá, ele passou negativo. Então, vou ter 400 menos 144 é igual a x ao quadrado. 400 menos 144 dá 256. 256 é igual a x ao quadrado. X vai ser raiz quadrada de 256, que dá 16. Se esse segmento todo vale 16 e este lado do retângulo, deste retângulo, é igual a este lado desse retângulo, quanto vale cada um desses lados? Se tudo vale 16, só dividir no meio, né? 16 dividido por 2 dá 8. Então, esse lado vale 8 e esse lado vale 8. Dessa forma, a gente tem 3 retângulos que tem um dos lados a largura igual a 6 e o outro dos lados o comprimento igual a 8. Todos os retângulos têm a medida 6 por 8. Qual que é a área de um dos retângulos? Temos 3 retângulos medindo 6 metros por 8 metros. A área de um retângulo, a área do retângulo é lado vezes lado, concorda? Né? Largura vezes comprimento. Então, a gente vai ter 6 vezes 8. 6 vezes 8 dá 48. Como a gente tem 3 retângulos, 1, 2, 3 retângulos, basta a gente multiplicar a área de 1 por 3. 3 vezes 48 dá 144 metros quadrados. Essa era a resposta da questão, a letra D. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Vou tentar deixar na descrição do vídeo o link de outra questão envolvendo área de figuras planas para você treinar esse tipo de raciocínio. Beleza? Dá uma olhada lá na descrição do vídeo aqui embaixo. Vamos para mais uma questão. Essa questão é super legal. Observe a sequência de espaços identificados por letras. Então, você tem letras de A até J, sendo que a letra A vale 6 e a letra I vale 5. Cada espaço vazio deverá ser preenchido por um número inteiro e positivo, de modo que a soma dos números de 3 espaços consecutivos seja sempre igual a 15. Nessas condições, no espaço identificado pela letra G aqui, deverá ser escrito qual número? Bom, o problema nos deu uma informação muito legal, né? Ele fala que 3 espaços consecutivos, se a gente somar os números dos 3 espaços consecutivos, a soma vai ser sempre 15. Então, se eu somar A mais B mais C, vai dar 15. Se eu somar B mais C mais C mais D, vai dar 15 também. E assim sucessivamente. Então, vou fazer todas as expressões com essas somas, né? Soma de 3 espaços adjacentes igual a 15. A mais B mais C igual a 15, B mais C mais D igual a 15, e assim sucessivamente até a última soma, H mais I mais J é igual a 15. Feitas essas somas, a gente pode trabalhar com essas duas informações aqui, ó. O A vale 6 e o I vale 5. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, onde tiver A, eu vou substituir por 6. Onde tiver I, eu vou substituir por 5. Essa primeira expressão tem A, então vou substituir esse A por 6. Né? O A é igual a 6, o I igual a 5. Aqui tem o A, substituir o A por 6, então vou ficar com 6 mais B mais C é igual a 15. Vou pegar esse 6 que está positivo, passar para o lado de cá, ele vai passar negativo. Então, vou ter B mais C igual a 15 menos 6. 15 menos 6 dá 9, certinho? Então, B mais C é igual a 9. A mesma coisa eu fiz aqui com o I. Onde tinha I, eu substituí por 5. Então, G mais H mais I igual a 15. G mais H mais 5, que era o I, igual a 15. Pego esse 5 que está positivo, passo para o lado de cá, ele vai passar negativo. Então, vou ter G mais H igual a 15 menos 5, dá 10. Mesma coisa aqui embaixo, H mais I, né, mais 5, mais J igual a 15. H mais J é igual a 15 menos 5, 10. Ok. Se eu sei quanto vale B mais C e quanto vale G mais H, eu posso substituir o B mais C, que vale 9, aqui nessa expressão, ó, B mais C mais D igual a 15. Só que eu sei que B mais C é igual a 9, concorda? Né? E aqui embaixo, G mais H vale 10. Então, posso substituir onde tem G mais H por 10. Ok? Então,
eu vou substituindo aqui embaixo primeiro. G mais H é igual a 10. Eu tenho F mais G mais H igual a 15. Então, F mais 10, substituir o G mais H por 10. F mais 10 igual a 15. Pego o 10 que está positivo, passo para o lado de cá, ele passa negativo. Então, vou ter F igual a 15 menos 10, 5. O F vale 5. Mesma coisa eu faço aqui com B mais C. Onde tem B mais C, eu coloco 9. B mais C mais D igual a 15. Então, 9 mais D, substituir o B mais C, é igual a 15. Pego o 9 que está positivo, passo para o lado de cá negativo. 15 menos 9 dá 6. Então, o D vale 6. Eu sei o valor de F, que é 5, e sei o valor de D. E nessa expressão aqui, eu tenho o D e tenho o F, concorda? Então, eu posso substituir o D por 6 e o F por 5 para achar o valor de E, concorda? Então, eu vou substituir o D por 6 e o F por 5. Vamos fazer? 6, que era o D, mais E mais o F, que a gente calculou, vale 5, é igual a 15. 6 mais 5 dá 11. Pego esse 11 que está positivo, passo para o de cá e passo negativo. 15 menos 11 dá 4. Então, E é igual a 4. Agora, eu já consigo calcular o G. Por quê? Eu sei que o E vale 4 e o F vale 5. Então, vou substituir nessa expressão aqui. O E por 4 e o F por 5 para calcular o G. Então, eu vou ter 4, que era o E, mais o 5, que é o F, mais o G, é igual a 15. 4 mais 5 dá 9. Passo 9 para o lado de cá, vou ter G igual a 15 menos 9. G igual a 15 menos 9, 6. G vai valer, então, 6. Essa era a resposta da questão, a letra A. Certinho? Entendeu? Era uma questão, assim, que inicialmente podia assustar, deve ter assustado muita gente, mas não era tão difícil de fazer. Vocês conseguiram entender? Se tiver tido dúvidas, né? Se você teve dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários, mas basicamente só precisava trabalhar com essas expressões, certinho? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Essa questão envolvia porcentagem e média aritmética. O levantamento feito pelo CRA de São Paulo questionou qual reforma deve ser priorizada pelo governo. Entre as opções estavam os setores previdenciário, trabalhista, político, tributário e judiciário, sendo que apenas um deles deveria ser apontado. O gráfico mostra a distribuição percentual arredondada dos votos por setor. Qual reforma deve ser priorizada pelo governo? Cada uma das pessoas, né, as diferentes pessoas, deram diferentes respostas e a gente obteve diferentes porcentagens para cada uma das respostas. Sabendo que o setor político recebeu 87 votos a mais que o setor judiciário, é correto afirmar que a média aritmética do número de apontamentos por setor foi igual a quanto? Bom, informação importante aqui, ó. O setor político recebeu 87 votos a mais que o setor judiciário. Então, se eu subtrair a quantidade de votos do setor político pela quantidade de votos do setor judiciário, eu vou obter 87, concorda? Porque um não teve 87 votos a mais que o outro, se eu substituir um do outro, eu vou ter os 87 que estão a mais. Então, se eu somar todos os votos, que eu não sei quantos são, eu vou obter um valor qualquer que eu chamei aqui de x, beleza? Então, somando todas as pessoas que votaram, vou ter x. Eu não sei qual é esse valor, por isso que eu chamei de x, ok? E trabalhando com essa informação aqui de baixo, se eu subtrair as pessoas que votaram pela reforma política das pessoas que votaram em favor da resposta da reforma judiciária, eu vou obter 87. Por quê? Porque quem votou, o setor político recebeu 87 votos a mais que o setor judiciário. Então, a quantidade de votos do setor político é igual à quantidade de votos do setor judiciário mais 87. Sendo assim, quando eu subtrair um do outro, eu vou ter 87. Eu sei que 27% do total das pessoas votou pela reforma política e 15% do total das pessoas votaram pela reforma judiciária. Então,
vou substituir essas porcentagens aqui nessa expressão, né? Então, 27% é aquele mesmo raciocínio da questão anterior. 27% do total é igual a 27%, 27 dividido por 100, o que dá 0,27, vezes o total de votos, vezes x. Então, as pessoas que votaram para a reforma política, menos os 15% que votaram pela reforma judiciária, 15% do total, isso vai ser igual a 87. 0,27x menos 0,15x dá 0,12x. Isso é igual a 87. O x vai ser 87 dividido por 0,12. Realizando essa divisão, a gente vai chegar no valor que indica que x é igual a 725. Bom, então, se eu somar todos os votos, né, de todas as pessoas que votaram, vou chegar no número de 725. Como que eu calculo a média aritmética? O problema é saber qual é a média aritmética do número de apontamentos, ou seja, votos por setor. Para calcular a média aritmética, eu vou dividir a soma dos termos pelo número de termos. Qual é a soma dos termos? A soma dos termos é a soma dos votos. Concorda? Quais são os termos? São os votos, né? Quais são os termos? Não. São os votos, a soma das pessoas que votaram. É x, 725 pessoas. E dividir pelo número de termos. Ele quer que a gente faça a média do número de votos por setor. Então, o número de setores é 1, 2, 3, 4, 5 setores. Eu vou dividir a soma de todos os votos pelo número de setores, né? Soma dos termos dividido pelo número de termos. Entendeu? Para fazer a média, você divide a soma dos termos pelo número de termos. No caso aqui, a soma dos termos é a soma dos votos e o número de termos é o número de setores. 1, 2, 3, 4, 5 setores. Só fazer essa divisão. 725, que é o x, dividido por 5. 725 por 5 dá 145. Resposta da letra A. Beleza? Vou deixar na descrição do vídeo o link de outras questões envolvendo média aritmética e aqui em cima vai aparecer, pode aparecer aqui agora, por favor, o link de uma playlist só com questões envolvendo média, né? Tem média aritmética simples, média ponderada, mediana, moda, para você treinar esse tipo de raciocínio, ok? Dá uma olhada, porque nos concursos em geral sempre tem esse tipo de questão. Vamos para mais uma questão. 2 recipientes sem tampa colocados lado a lado são usados para captar água da chuva. O recipiente A tem o formato de um bloco retangular, então um bloco assim, com 2 metros de comprimento, e 80 centímetros de largura. Então a largura é essa aqui, mede 80 centímetros. Como aqui está em metros, vou transformar já de uma vez os 80 centímetros em metros. A escala é metros, decímetros, centímetros. Para transformar de centímetro para metro, eu tenho que andar para a esquerda. Então, vou andar com a vírgula 1, 2 casas para a esquerda. 1, 2 casas para a esquerda, eu vou ficar com 0,8 metros. Beleza? Já o recipiente B tem a forma de um cubo de 1 metro de aresta. Então, o recipiente B é assim, é um cubo com 1 metro em todos os seus lados, em todas as suas arestas. Após uma chuva cuja precipitação foi uniforme e constante, constatou-se que a altura do nível da água no recipiente B tinha aumentado 25 centímetros sem transbordar. Desse modo, pode-se concluir que a água captada pelo recipiente A nessa chuva teve um volume aproximado em metros cúbicos de quanto? Bom, se a chuva chegou a uma altura, né, de 25 centímetros nesse recipiente, a chuva vai ter chegado na altura de 25 centímetros neste recipiente A também, tá bom? Então, a altura da água em B é igual à altura da água em A, e o problema fala que essa altura foi de 25 centímetros.
Como está tudo em metros e a resposta é para ser dada em metros cúbicos, a gente vai transformar esses 25 centímetros em metros. A escala é metro, decímetro, centímetros. Como que faço para transformar centímetros em metros, converter? Só andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Duas casas para a esquerda, vou ficar com 0,25 metros. Beleza? Então, para eu saber qual é o volume que está aqui neste recipiente, basta eu multiplicar o comprimento, 2, vezes a largura, 0,8, vezes a altura da chuva, que foi de 0,25 metros. Né? O volume é só multiplicar comprimento por largura por altura. Volume de água em A é igual a comprimento, 2, vezes a largura, 0,8, vezes a altura da água, 0,25. Tudo numa única unidade, que é metros. Beleza? 2 vezes 0,8 vezes 0,25 dá 0,4 metros cúbicos. Essa é a resposta da questão, a letra B. Certinho? Dúvidas? Em caso de dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. No Enem, já caiu uma questão muito parecida com essa. Eu lembro até que deu uma certa polêmica, porque as pessoas questionaram, né, que se o tamanho da abertura desse recipiente é diferente da abertura desse recipiente, a quantidade de chuva que vai cair em um e outro vai ser distinta e não necessariamente a altura vai ser a mesma, tá? Mas não deu em nada esse questionamento. Esse é o raciocínio que deve ser seguido para esse tipo de questão. Vou colocar para vocês o link, pode aparecer aqui em cima agora, por favor. Apareceu? Esse link dessa questão, você tem essa questão do Enem, dá uma olhada nela para você treinar esse tipo de raciocínio, certinho? Vamos para mais uma questão. Aloísio e Berilo aplicaram respectivamente R$4.000 e R$5.000 a uma mesma taxa mensal de juros simples durante 4 meses. Se o valor dos juros recebidos por Berilo foi R$50 maior que o valor dos juros recebidos por Aloísio, então a taxa anual de juros simples dessas aplicações foi de quanto? Bom, essa é uma questão que envolve juros simples. Você precisa saber que para calcular juros simples, você vai precisar multiplicar o capital pela taxa, pelo tempo e dividir tudo por 100. Beleza? Nesse caso aqui, o Aloísio e o Berilo tinham um capital de R$4.000 e R$5.000, respectivamente. E o valor dos juros, esse dinheiro ficou aplicado durante 4 meses, certo? 4 meses. E o valor dos juros do Berilo foi R$50 a mais maior que o valor dos juros do Aloísio. Então, se o Berilo recebeu X, se o Aloísio recebeu X, o Berilo recebeu o tanto que o Aloísio recebeu, mais R$50, certinho? Então, no caso do Aloísio, os juros que o Aloísio recebeu, X, né? Então, vou substituir os valores aqui nesta fórmula. X, os juros que o Aloísio recebeu, eu não sei quanto ele recebeu de juros, então eu chamei de X, é igual ao capital do Aloísio, 4.000, vezes a taxa, que eu não sei qual é a taxa, mas eu sei que é uma taxa mensal de juros, vezes o tempo que o dinheiro ficou aplicado, 4 meses. Tudo dividido por 100. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros, vou ter 4 vezes 40. 4 vezes 40 dá 160. Então, x igual a 160 vezes i. Beleza? Esse é o Aloísio. Já o Berilo, ele recebeu R$50 a mais de juros. Então, ele recebeu x mais 50, certo? O Berilo recebeu de juros x, que foi a quantidade que o Aloísio recebeu, mais R$50. A quantidade de juros do Berilo é igual a 5.000, que foi o dinheiro, o capital do Berilo, 5.000, vezes a taxa de juros, que é a mesma, i, vezes o tempo, 4 meses, dividido por 100. Corto esses dois zeros com esses dois zeros, vou ter aqui em cima 50 vezes 4. 50 vezes 4 vezes i, isso dá 200i. Peguei esse 50 que está do lado de cá, positivo, passo para o lado de cá, ele vai passar negativo. Então, vou ter x igual a 200i menos 50. Se eu tenho x aqui em cima e x aqui embaixo,
eu posso igualar essas duas expressões, né? X não é igual a x, então eu vou ter 160i é igual a 200i menos 50. Só igualei essas duas expressões aqui para calcular qual é a taxa de juros, certinho? Vou passar esse 160 que está positivo para o lado de cá, ele vai passar negativo. Vou passar esse menos 50, para o lado de cá ele vai passar como mais 50. Então, vou ter 50 é igual a 200i menos 160i. 200i menos 160i dá 40i, né? 50 igual a 40i. Pego esse 40 que está multiplicando i, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter 50 dividido por 40 é igual a i. 50 dividido por 40 dá 5 dividido por 4, né? Corta esse zero com esse zero, isso dá 1,25. Então, a taxa de juros por mês mensal é de 1,25, né? Então, taxa de juros é igual a 1,25% ao mês. Só que o problema não quer a taxa de juros mensal, ele quer a taxa de juros anual. A taxa de juros anual, então, se em um mês é 1,25, no ano, o ano tem 12 meses, né? Então, vou ter 12 vezes 1,25. 12 vezes 1,25 dá 15. Então, a taxa de juros é de 15% ao ano. Essa era a resposta da questão, a letra C. Certinho? Para essa questão, também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo outras questões envolvendo juros simples para você treinar esse tipo de raciocínio. Beleza? Se tiver dúvidas, lembra, pode deixar suas dúvidas nos comentários. Se estiver curtindo as explicações, lembra de deixar o joinha e de compartilhar o vídeo, por favor. Vamos para a última questão. Essa questão dizia, na figura, o trapézio retângulo ABCD é dividido por uma de suas diagonais em dois triângulos retângulos isósceles. Ele já falou que os dois triângulos são retângulos isósceles, né? De lados AB e BC, AB congruente a BC e AC congruente a DC. Desse modo, é correto afirmar que a soma das medidas dos ângulos alfa e beta, esse com esse, é igual a quanto? Bom, a gente sabe, então, que este lado é igual a este lado é igual a este, se isso é um trapézio, esse segmento é paralelo a esse. Se a gente tem dois segmentos paralelos cortados aqui, a gente pode falar que este ângulo beta é igual, é congruente a este ângulo aqui. Concorda? São os chamados ângulos alternos internos. Os ângulos alternos internos são congruentes, certinho? Então, esse ângulo é igual a este ângulo. Da mesma forma, como este triângulo, este lado do triângulo é congruente a este, né, um triângulo isósceles, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Todo triângulo isósceles, os ângulos, esses dois ângulos desses lados são iguais, são congruentes. Da mesma forma, você tem para esse triângulo ACD, não é? Então, se esse lado é congruente a este ângulo é igual a este, certinho? Então, se você já sabe quais são todos os ângulos, você consegue calcular qual é o valor de alfa mais beta. Você sabe, por exemplo, que este ângulo beta mais este ângulo beta dá 90 graus. Está aqui, ó, esse ângulo aqui é 90 graus. Então, esse mais esse dá 90. Beta mais beta igual a 90. 2 beta igual a 90. Então, o beta vai ser 90 dividido por 2. Se o 2 está multiplicando, passa para o lado de cá, ele vai passar dividindo. 90 dividido por 2 dá 45. Então, esse ângulo aqui vale 45. Se você ficasse atento e percebesse que o problema fala que o triângulo, esses triângulos isósceles são retângulos, você ia saber que esse ângulo alfa vale 90. Então, já saberia qual é. Se você não tivesse percebido isso, você poderia calcular. Somando beta com alfa, vai dar a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180 graus, né? Beta mais alfa é 180. Então, eu vou ter
alfa é igual a 180 menos 2 beta. Beta mais beta, 2 beta, passa para o lado de cá, se ele é positivo, passa negativo, menos 2 beta. Eu sei que 2 beta é igual a 90, então vou substituir 2 beta por 90. Alfa é 180 menos 90, 180 menos 90 dá 90. Se eu sei quanto vale alfa e sei quanto vale beta, eu consigo achar a resposta da questão. Alfa, beta mais alfa é igual a 45 mais 90. 45 mais 90 dá 135 graus. Resposta da letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas essa questão era relativamente tranquila, né? Só tinha que ter atenção e lembrar da congruência de ângulos. Lembrar que ângulos alternos internos são congruentes, né? E que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido as explicações, entendido tudinho. Se tiver dúvidas, pode perguntar, não se acanhe. Eu sempre tento te ajudar, beleza? E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, por favor. Só clicar nessa carinha aqui do lado, deixa o joinha e compartilha o vídeo. Bons estudos, até a próxima!